hora de conversar com Mônica Bergamo. Tem muita gente boa aqui. Hoje, o meu som tá estourado pra vocês? Não. Não? Não, É que acho tá que me não. incomodando tanto e eu tô ouvindo o meu som É o estourado, seu fone? talvez seja o meu fone. Mas então, tudo bem. Muita gente acha que não fosse a anistia da ditadura aqui no Brasil, não teríamos vivido esses momentos de tensão e de preparação de golpe, teríamos uma relação diferente com o nosso passado, teríamos uma página virada se tivéssemos seguido, por exemplo, o exemplo argentino. Não foi o que aconteceu, né? Os crimes de militares na ditadura foram todos perdoados e a gente tá aí falando de novo em preparação de golpe de Estado. Bom, o STF sinalizou, e essa é a notícia da Mônica, que vai abrir um debate sobre a revisão da lei de anistia. Conta pra gente, Mônica. Bom dia pra você. É isso, Megali, bom dia a todos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que é o relator dessa questão no Supremo Tribunal Federal, ele disse numa conversa com entidades de direitos humanos que ele está disposto a dar início ainda nesse ano às audiências públicas que vão discutir a revisão da lei da anistia. Você sabe que isso é meio tabu no Brasil, né, Megali? Então esse tema é de extrema importância. E ele falou isso numa conversa com representantes do Instituto Vladimir Herzog, a entidade que leva o nome do jornalista assassinado pela ditadura militar a ditadura militar que terminou em 1985, a morte dele foi muito antes, né? E o Instituto defende, tem como uma de suas principais bandeiras a revisão da lei da anistia. A lei da anistia que foi promulgada em 1979 e ela perdoou os que cometeram crimes políticos ou conexos entre 1961 e 1979. Quando a lei foi promulgada, ela permitiu o retorno de opositores que tinham sido expulsos do país, que estavam exilados, mas ela, ao mesmo tempo, deixou impune as violações cometidas pelo regime, né? Então, esse debate ele vai voltar no âmbito de uma ADPF. O que é uma ADPF? É uma ação no Supremo que tem um nome complicado de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa ação, olha o calendário, Megali, ela foi apresentada pelo PSOL em 2014, há 10 anos, né? E ela foi para um lado, vai para um outro, vai para um lado, vai para um outro. Hoje ela está nas mãos de Toffoli, que virou relator desde 2021 dessa ação. O PSOL está pedindo a anulação da anistia para todos os agentes públicos, os militares ou civis que cometeram graves violações de direitos humanos. Quer dizer, são violações, o Brasil participa de tratados internacionais que diz que o crime de tortura, por exemplo, ele não prescreve, ele não pode ser anistiado, ele é um crime que não pode ser perdoado. Então, portanto, a lei deveria ser revista nesse ponto. Em 2019, a então procuradora-geral Raquel Dodge, ela chegou a pedir que o processo ganhasse tramitação prioritária, né? O que ela disse? Ela disse que os presumidos perpetradores de tais graves violações de direitos humanos, eles, se não fossem julgados agora, não seriam julgados nunca mais, porque são tantos anos que ou a pessoa está tão idosa que já nem pode mais sofrer penalidades, ou até podem ter morrido já, né? Então, essa é uma defesa veemente que entidades de direitos humanos fazem. O Supremo já declarou, certa vez, já há precedentes, o Supremo já declarou que a lei da anistia é válida, mas isso é um questionamento permanente. E agora o Supremo deve, ainda nesse ano, reabrir os debates sobre a lei da anistia, para que, não estou dizendo aqui que há uma tendência do Supremo rever, nada disso, mas pelo menos para que se possa discutir esse assunto, né? O Instituto Vladimir Herzog diz que não se trata somente de olharmos para o passado, né, mas sobretudo de caminharmos de uma vez por todas para um futuro verdadeiramente digno e justo para todas e todos os que lutaram pela democracia. E como disse você, Megali, sempre há esse questionamento e essa sombra, né? Será que o Brasil viveria momentos diferentes? Será que o Brasil teria um outro tipo de democracia se tivesse, de fato, passado a limpo esse passado recente, né? Com tantas violações de direitos humanos como fizeram outros países, como o Chile fez e segue fazendo, como a Argentina fez. A Argentina puniu a cúpula militar,
num primeiro momento, e depois, nos governos Kirchner, decidiu punir o meio, né, os escalões intermediários, né, porque achava que se só a cúpula fosse punida, sempre você poderia ter a expectativa de escalões intermediários que eles seriam perdoados no futuro, se fizessem novamente essas atrocidades, se cometessem novamente atrocidades. Então foram punidos diversos militares. Eu lembro que uma vez eu entrevistei a ex-presidente Cristina Kirchner, e ela falando sobre essa questão do Brasil, ela falou, não, na Argentina você tem outros tipos de atuação, né? Ela apontava muito que o judiciário tinha uma atuação política, mas ela falava, os militares aqui na Argentina, não colocam a cabeça para fora. Pelo menos até agora, né, o Megali? A gente não sabe no futuro como é que vai ser a Argentina, mas até agora, de fato, os militares lá estão enquadrados nas casernas, né, cumprindo a sua missão constitucional, sem interferir em políticas de Estado que não sejam as pertinentes à missão deles. Os militares argentinos foram condenados, inclusive, à prisão perpétua por aqueles chamados voos da morte, né? Em que eles colocavam ali presos pelo regime, numa aeronave qualquer, num avião ou num helicóptero, e simplesmente lançavam aquelas pessoas do alto sobre o mar ou sobre o Rio da Prata. Só o impacto ali já seria o suficiente para matar essas pessoas que teriam o fundo do mar como o seu jazigo, né? Um negócio chocante. A ditadura militar argentina foi muito mais curta, ela durou 7 anos, se eu não me engano, e matou muito mais que a brasileira, mas a gente não pode ficar aqui fazendo peso de mortos, né? O Estado não tem que matar ninguém, nem milhares de pessoas como na Argentina, e nem centenas como no Brasil. Isso não é papel do Estado, isso não é aceitável. Mas a ditadura, pelo menos, a Argentina pelo menos fez as pazes com a sua história ao condenar essas pessoas à prisão perpétua e a penas duríssimas, né? A Argentina não olhou para o lado, e não é aceitável você na Argentina sair dizendo como um idiota que o que aconteceu ali não foi uma ditadura militar, foi uma reação à ameaça comunista. Os caras entendem direitinho o que aconteceu aqui, ao contrário do Brasil, onde esse discurso ainda encontra algum lamentável eco. Como também encontra eco aquele discurso de que não houve tortura no Brasil. Ah, não. Quando o Bolsonaro homenageou... de novo vai falar do Bolsonaro. Bom, vai falar de ditadura e não fala de Bolsonaro, de que jeito, né? Quando homenageou o Brilhante Ustra na Câmara dos Deputados, ele utilizou o termo Brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff. Por que seria, então, o terror de Dilma Rousseff se não fosse um torturador? É engraçado que ele próprio se contradiz e os seus apoiadores religiosamente nem questionam essas palavras que são ditas. Por que ele seria, então, o terror de Dilma Rousseff? Coisas horrorosas, relatos horrorosos. E a gente não virou essa página, definitivamente não virou essa página. E aí dá para entender por que tantos militares ficam tão à vontade de defender abertamente um golpe de Estado e a instalação de uma nova ditadura aqui no Brasil. Sim. É isso aí. E é isso. E lá foi o Supremo, né? E lá segue, né? Segue processando e condenando militares, né? Inclusive os que mataram o cantor Vitor Jara, todos processados, condenados, enfim. É isso. E o Brasil ainda não passou a limpo essa história. Dificilmente você vai ver militares presos, porque é isso, muitos já estão muito idosos ou já estão mortos, mas é um capítulo da história que teria que ser melhor abordado, né? E com punições, ainda que sejam simbólicas e morais, né, Megali? É isso. Mônica Bergamo volta amanhã com outras informações quentinhas. Uma boa quinta-feira. É sempre bom repetir, né, em voz alta, que hoje é quinta-feira. Uma boa quinta-feira para você, Mônica. Obrigada, até amanhã.